Fala, amigos, tudo certo com vocês? Começando mais um Papo Reto com a Fiel aqui no canal Time do Povo. Se inscreve no canal, deixa o like se você gosta dos vídeos, das notícias do Esporte Clube Corinthians Paulista. E o Corinthians, vocês sabem, né? Tem muita notícia todos os dias. Nesse final de semana tem jogo contra o Botafogo, o técnico Ramon Dias não tem o Kaká e o Félix suspensos, levaram o terceiro cartão amarelo, o Yuri Alberto foi expulso, então ele vai ter problemas para armar a equipe do Corinthians, para pegar o líder do Campeonato Brasileiro no Engenhão. Jogo sábado às 9 horas da noite, jogo dificílimo. Se o Timão conseguir um pontinho, tá bom demais nessa luta para sair aí da zona de rebaixamento. Se conseguir ganhar do Botafogo, assim como ganhou do Flamengo, que ninguém acreditava, né? Aí seria o melhor cenário possível para que o Corinthians saia desse desespero de estar há tanto tempo assim na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Hoje é o dia da transparência. Os dirigentes corintianos, o presidente, diretor jurídico, financeiro, diretor administrativo, secretário-geral de marketing, todos eles numa entrevista coletiva para falarem a respeito da gestão atual e também das gestões anteriores, né? Os erros, os contratos que eles acharam com problemas, os contratos suspeitos das gestões passadas, tudo isso passado a limpo finalmente. Foi uma promessa de campanha do presidente Augusto Melo, que agora em setembro é cumprida, né? O dia da transparência, o dia em que tudo é revelado. É claro que não dá para revelar tudo, mas o que foi possível lá, o presidente Augusto Melo pôde falar no dia da transparência. É claro, falar também sobre as coisas mais atuais do Corinthians, por exemplo, a contratação do Memphis Depay. E por falar em Memphis, o jornalista Thiago Salazar falou ontem na TV Gazeta que há uma cláusula no contrato do jogador holandês que diz o seguinte: há uma cláusula no contrato entre Corinthians e Memphis que diz que caso o Corinthians seja rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem, as duas partes podem rescindir o contrato amigavelmente. Segundo o Salazar, essa cláusula do contrato diz o seguinte, que o Memphis pode chegar para o Augusto Melo e falar, ó, eu não quero jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, não tem pagamento de multa, ele vai embora. Ao mesmo tempo, o Augusto Melo pode chegar para o Memphis e falar, ó, caímos para a Série B, não vou ter mais condições de te pagar, me desculpa, não tem multa, ele vai embora. Então, qualquer das partes, segundo esta notícia, pode rescindir amigavelmente o contrato, caso o Corinthians seja rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso não foi passado, né? Até porque o contrato tem aquela questão de confidencialidade e tal, é tudo confidencial, mas enfim, é uma possibilidade. O Memphis pode querer ficar, pode querer disputar a Série B, ou pode querer voltar para o futebol europeu. Lembrando que a janela de final de ano do futebol europeu, a janela de dezembro, não é a janela forte. Do mesmo jeito que a janela de meio de ano aqui do Brasil é uma janela de correção de rumo, de correção de rota, onde os atletas que são contratados para posições carentes nas equipes, como foi o caso do Corinthians, a janela de final de ano na Europa não é a janela quente. A janela quente da Europa é a janela de meio de ano, que é a janela entre as temporadas. A janela de final de ano, em dezembro, os clubes europeus contratam jogadores para posições em que o jogador se machucou ou que o jogador saiu por algum motivo, posições específicas. Então é difícil para um jogador como o Memphis, por exemplo, muito mais difícil em dezembro, arrumar um clube do que foi agora em julho, por exemplo. Então, se ele não conseguir um clube que o agradasse na Europa, ou que pagasse o quanto ele quis, ou qualquer outra coisa em julho, é muito mais difícil em dezembro. Então, caso se utilize esta cláusula, estou falando caso, tá? Porque o Corinthians não vai cair, tá? Fiquem tranquilos. Mas a gente tem que lidar com essa hipótese
Então, caso isso aconteça e ele queira sair, vai ser difícil ele arrumar um outro clube em dezembro. Mas tá tudo bem entre Memphis e Corinthians. Ele começou a treinar, inclusive foram divulgadas fotos do primeiro trabalho do Memphis. Me falam tanta coisa que depois não acontece, não? Então não vou garantir. Mas me falaram que ele não viaja para o Rio de Janeiro com a delegação, que ele vai ficar treinando, mas ele viaja para Fortaleza, onde o Corinthians enfrenta o Fortaleza pela Copa Sul-Americana no Estádio Castelão. Talvez ele não jogue, mas me falaram que ele viaja até para se adaptar ao grupo, para se ambientar, ficar no mesmo hotel, comer no mesmo restaurante, enfim, já vai se adaptando ao grupo de atletas. E que a tendência é que ele estreie no jogo seguinte, que é o jogo contra o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Não, talvez não seja titular e provavelmente não seja. Talvez ele entre com 30 minutos, com 45 minutos, entre no segundo tempo, para ir entrando aos poucos para evitar lesão muscular, né? O pior cenário possível para o Corinthians seria acontecer com o Memphis o que aconteceu com o Héctor Hernandes. Jogou 6 minutos e se machucou, né? O Corinthians não quer isso, pelo amor de Deus, né? Com o que tá pagando pro Memphis, é melhor colocar ele aos pouquinhos, 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, do que colocar ele como titular. O cara tem uma lesão muscular porque ele não joga faz 2 meses. Então a tendência é que ele entre em campo contra o Atlético Goianiense e jogue parte do jogo. Convenhamos que o Atlético Goianiense, que já está praticamente rebaixado no Campeonato Brasileiro, tomou 40 gols até agora. Pode tomar uns golzinhos do Memphis em 30 minutos, vai. 30 minutos é tempo suficiente para ele fazer uns 2 golzinhos e já ir para a galera no primeiro jogo. Pode jogar contra o Fortaleza, não estou dizendo que ele não jogará. Pode jogar contra o Fortaleza. Eu acho muito cedo, exatamente por causa desse perigo de lesão. Mas como é um jogo eliminatório, é Copa Sul-Americana, é um jogo importante, de repente ele entra faltando 15 minutos para terminar, não sei. Mas, repito, me falaram que para o Rio ele não vai. Mas já me falaram tanta coisa nessa administração que depois fizeram o contrário. Por exemplo, o Corinthians falou, e eu falei no vídeo de ontem, que o contrato do Memphis era até o final de 2026. E depois o Corinthians falou que errou, que o contrato é até julho de 26 e não dezembro, 6 meses. Para mim, um erro é eu escrever com a caneta azul e pegar a vermelha sem querer. Isso é um erro. Você divulgar 6 meses de contrato errado não é um erro, né? Alguma coisa tem aí. Você divulgar que o contrato era até dezembro e o contrato é até julho, não é um erro. Ah, o cara escreveu errado aqui. Convenhamos, né? Ninguém é bobo. Mas, enfim, o Corinthians pelo menos corrigiu depois que descobriram, depois que a imprensa descobriu, o Corinthians corrigiu e o contrato dele vai até a metade de 2026. Então, por isso, repito, me falaram que ele não viaja para o Rio de Janeiro, mas deve viajar para Fortaleza, tá bom? Então, notícias importantes do Corinthians desta sexta-feira, amanhã, 1-1. 1-1. Corinthians e Botafogo, tá bom demais. Sabe por quê? Ah, 1 ponto é muito pouco para o Corinthians. Ninguém vai conseguir ponto, ou quase ninguém que está lutando com o Corinthians lá na zona de rebaixamento vai conseguir ponto contra o Botafogo no Engenhão. Tem que pensar assim. Se o Corinthians conseguir um pontinho, o Cuiabá vai lá e não vai conseguir, o Juventude vai lá e não vai conseguir, o Vasco, o Atlético Goianiense, sei lá, mas quem que tá lutando aí, o Vitória, não vai conseguir. Então você consegue um ponto que os outros não vão conseguir. Então, 1-1. Mas se ganhar, tá maravilhoso e a gente vai comemorar, tá bom? Um abraço para todos, bom final de semana, vai Corinthians!